Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando sequência ao nosso bate-papo, a cada 30 dias quase, né, Ricardo? Na primeira vez que a gente falou sobre esse tema, falamos mais da família espiritual. O segundo encontro falamos do casamento e hoje nós vamos falar dos filhos. E com isso a gente fecha esse ciclo, tá bom? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí para a gente criar um debate em torno disso. Todas elas eu comecei com uma reflexão, né? O que significa família para você? A família é importante? Qual é o papel da família? Qual é a sua família? Qual é a função dessa família? Então a gente está debatendo esses temas ao longo desses nossos encontros aqui, tá bom? A gente sempre tem essa dúvida, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou trabalhar um tema, né? Eu estou trabalhando, eu sempre falo isso, né? Eu estou trabalhando em primeiro lugar para mim mesmo. Então eu sou muito assim de querer pesquisar algo. E tudo que eu estou pesquisando ele tem muito a ver com o momento da minha vida, né? Eu pesquiso assim coisas que estão acontecendo comigo no dia a dia. E aí eu sou espírita há muitos anos. Essa semana a gente teve a reunião aqui de diretoria, né? Aqui no Fraternidade eu estou há mais de 25 anos. Eu nasci num lar espírita, meu pai e minha mãe eram espírita, né? Mas é incrível o quanto eu pesquisando eu vou me aprofundando e vou conhecendo muito mais a doutrina. E a gente às vezes acha que sabe muita coisa, e aí eu descubro com essa já a minha idade que eu ainda conheço muito pouco da doutrina. Então, é por isso que a gente fica debatendo esses temas. Primeira coisa que a gente falou na outra semana também, da outra vez, livro dos Espíritas, né? Deus fez o homem para viver em sociedade. O que é sociedade para vocês, né? Aqui a gente conversou um pouco sobre isso. A importância de a gente saber que a gente só vai se desenvolver aqui em sociedade, com os outros. Sozinho ninguém cresce, sozinho ninguém desenvolve. Isso é importante da gente falar, porque isso quebra alguns paradigmas que também que a gente tem, né? E essa sociedade, que a gente diz que é um todo, a família é a base dessa sociedade, independente da religião, né? Só que a gente ouve em todas. O que tem de diferente então? É essa coisa aqui do... Deixa eu um pouquinho para frente. E a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de ser esposa, filho, qualquer coisa, nós somos espíritos, né? Todos aqui são espíritos. O papel que a gente está usando nesse momento é um papel transitório, né? Então, independente do gênero, da cor, da raça, né? Nós estamos aqui em condições iguais para evoluir. Então a família é o resultado, é o legado dos vários processos reencarnatórios nossos. Então é através da família que nós vamos progredindo. Tá? Até aqui, tranquilo, porque foi o que eu já tinha falado, né? Então eu falei um pouco como é que as famílias são organizadas, como é que é a organização das famílias do ponto de vista do plano superior, e nós falamos o seguinte: nós temos uma família espiritual, não sei quem lembra aí que estava aqui, né? Nós temos a reencarnação e nós temos a família humana. Por que é importante colocar isso? Para a gente entender o contexto. Então, a maneira que eu trabalho os temas, não sei se vocês vão percebendo, eu vou depurando, né? Eu vou falando do todo e vou depurando, porque eu acho que a gente consegue assimilar melhor assim. Então, eu estou posicionando todo mundo aonde a gente está. Então, a gente já falou da família espiritual, hoje eu vou falar um pouco de reencarnação e filhos, né? Família espiritual, o que é a família espiritual para vocês? Só lembrando, são espíritos afins, com as mesmas inclinações, que se reúnem lá no plano espiritual, né? E que nos estão ajudando nesse momento a cumprir a nossa tarefa aqui. E estão torcendo e vibrando que a gente consiga fazer isso com bastante êxito. Tá? Então a gente falou bastante sobre isso também. Então, nós podemos concluir o seguinte: que essa
esse mundo espiritual, né? Ele está todo trabalhando em prol do nosso retorno aqui, para que a gente cumpra a nossa missão. Isso vem através de quê? Da lei da reencarnação. Então, família e reencarnação, e família espiritual, família na Terra, tudo está ligado como um todo, né? A única diferença é que aqui a gente assume como encarnado gênero, cor, né? Essas coisas. No plano espiritual a gente não teria isso. Então eu pergunto para vocês, nós temos uma família espiritual? Temos. Tem alguém vibrando por nós nesse momento? Tem. Tem alguém que a gente vai sair daqui e vai encontrar lá de volta? Sim. Então a gente que trabalha aqui na dinâmica do centro, você vê muitas pessoas que estão desencarnadas, que a gente faz atendimento aqui, e que uma das coisas que acontece muito fortemente é alguém da família espiritual vir receber esse desencarnado que está meio perdido aqui, né? E aí ele consegue se encontrar de novo e reatar esses laços. Então a reencarnação, para a gente chegar nos filhos, vem do planejamento espiritual, né? Então existe todo um planejamento espiritual para que aconteça a reencarnação, e ele vem de várias formas, ok? Isso vai depender do seguinte: eu estou aqui porque eu quis, eu me programei, eu mesmo escolhi, tá? Isso vai depender o quê? Do meu grau de evolução. Quero crer que sim, mas não tenho como afirmar isso para vocês, tá ok? Então, esse plano reencarnatório, eu posso ou não participar dele de acordo com o meu grau de elevação espiritual. Então, espero ter feito isso. Então, podemos concluir que existe um plano reencarnatório. Todo mundo que está aqui não está perdido, né? Todo mundo veio cumprir uma tarefa que estava programado lá pelo plano superior, com o seu conhecimento, com a sua interferência, né? Porque isso vai depender muito de quê? Do passado, né? Por isso que é muito bom essa reflexão, até de vez em quando eu falo isso. A gente tem que cuidar agora, enquanto encarnado, de tentar resgatar seus débitos, tentar corrigir, né, suas falhas, tentar burilar os maus hábitos, né, os comportamentos, porque com isso a gente vai ter a oportunidade na próxima encarnação escolher melhor ainda o que a gente pode vir fazer aqui, né? Então vale a pena a gente refletir bastante sobre isso. Então, resumindo, né, essa parte do que a gente já falou, a família na qual estamos encarnados nesse momento foi uma escolha nossa, acredito que da grande maioria, e ele vem para resolver uma necessidade evolutiva, é por isso que nós estamos aqui. Ok, até aí? Até agora aí só foi lembrado que a gente já falou, né? Algumas pessoas estavam, talvez outras não, então eu resolvi dar uma passada aqui para colocar todo mundo na mesma sintonia. Então agora nós vamos falar sobre reencarnação, família e filhos. Ok? Tudo bem? A de filhos, ela pega um detalhamento um pouquinho maior. Então, por quê? Recentemente, eu pesquisei mais esses assuntos, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? E achei bem interessante eu tentar participar mais, já que eu sou espírita, para entender melhor o que está acontecendo ali perante os meus olhos, né? Então, segundo o livro dos Espíritos, na questão 208, a missão dos pais segundo o Espiritismo. Vamos ver, né? O Espírito, voltou o Espírito, ok? Não está falando ali os pais. E se falasse os pais, é o seguinte: eu estou aqui como pai falei, está tudo bem, quando eu voltar como espírito não devo nada, não, eu como pai falei, então falei também como espírito. Todo mundo entende a diferença? Ok. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos, ou o que dos filhos? O espírito dos filhos, tudo bem? Né? E se ele não conseguir, se ele falhar, ele será culpado. Olha que coisa interessante, no Espiritismo é difícil a gente ver a palavra culpado, não é? É difícil falar a palavra culpado, né? E aqui nos filhos já começa a entrar isso. Olha que uma reflexão interessante.
Para que a gente consiga evoluir nesse pensamento, eu fui lá atrás então. Vamos começar desde o processo, né? Não sei o quanto esse assunto é claro ou não para vocês e o quanto ele impacta ou não para vocês. Mas eu também já ouvi muitas conversas do tipo assim: o plano espiritual já tem uma interferência na fecundação. Vocês já ouviram falar isso? Na escolha do espermatozoide, por exemplo, do óvulo, que vai acontecer o ato da fecundação. O que vocês acham desse tema? Existe essa possibilidade? Se eu lá no plano reencarnatório escolhi alguma debilidade física para vir cumprir aqui alguma missão que eu quero fazer, vocês acham que existe uma interferência nesse sentido? Na concepção? Todo mundo consegue entender o que eu estou falando? Então a gente já começa a perceber que o ato da concepção da vida, ela está 100% influenciada pelo plano espiritual. Todo mundo consegue entender isso? Porque muita gente considera que é um ato por acaso. Inclusive eu tinha muita dúvida, quando que acontece a reencarnação propriamente dita, né? Ela acontece em que momento? Em que momento que nós reencarnamos? Ok? Então, foi bom estudar esse material, depois de perceber o seguinte: primeiro, quando os casais, falei do casamento já, né? E já existe um plano reencarnatório, aquele espírito está sendo preparado para reencarnar naquela família, necessariamente a mulher ainda nem está grávida, ok? E o espírito já está ali próximo, vibrando para que isso aconteça. Todo mundo já ouviu falar nisso, certo? Significa o quê? A gente tem que ter muito cuidado nessa relação encarnado, porque o espírito está ali do lado, já está captando tudo, né? Um quer ou não quer, outro está bom, outro ficou triste porque ficou grávido ou não. Então, nesse momento, antes desse momento, já existe todo um trabalho espiritual para que as coisas aconteçam do ponto de vista do plano espiritual, ok? Beleza? Bom, ficou grávida, legal. Primeiro mês, o que acontece? Minha ideia é relatar até o nascimento um pouquinho, para a gente entender o impacto disso naquele ser que está nascendo lá. Quando o espírito que está no programa reencarnatório está ali do lado da família, querendo uma chance de reencarnar, e a espiritualidade trabalha com o casal, e existe o ato, né? E que nesse ato existe a concepção, nesse momento, esse espírito que está do lado já se liga aquele primeiro movimento de vida, através de um cordão, lógico que a gente não enxerga, porque a gente é encarnado, certo? Mas já existe uma ligação, então naquele momento já conectou, deu? Todo mundo entendeu? Houve lá o ato, houve a fecundação, o espermatozoide foi lá no óvulo, pum, ok. O espírito que estava do lado já é conectado àquele embrião que está no corpo da mulher. Por que eu falo isso? Eu tinha uma dúvida, né? Como é que é, né? É quando nasce o bebê com 9 meses, aí incorpora ali na hora? Desculpa se eu sou tão cru assim, né? E aí eu comecei a entender, e foi muito importante eu entender isso, porque hoje o meu filho com 6 anos, eu entendo o que está acontecendo com ele. O meu filho de 4 anos, eu entendo o que está acontecendo com ele, porque a encarnação não acontece quando nasce o bebê, ela vai acontecendo ainda até os 7 anos. Vocês sabiam disso? E isso explica muita coisa. Então foi por isso que eu comecei a pesquisar esse assunto. Então no primeiro mês já tem a ligação. No segundo mês, eu sou o espírito que vai encarnar. A minha mãe, futura mãe, está aqui. Eu estou do lado, estou conectado a ela. Então tudo que ela passa eu sinto. Só que eu ainda sou um espírito. Deu para entender? Eu ainda sou aquele espírito que foi lá e que ajudou no plano reencarnatório para vir encarnar nesse casal. Eu estou consciente como espírito. Todo mundo entende? Com 2 meses de gravidez. Ok? Eu estou do lado e estou percebendo tudo. Eu não estou no corpo do bebê ainda, porque o corpo do bebê é muito pequeno e o espírito não cabe naquele corpo. Ok? O perispírito, né? Terceiro mês,
eu já estou captando todos os sentimentos da mãe, não só o que ela fala, mas o que ela pensa, como que ela está, se ela está bem, se ela está mal. Então aquele paradigma de que o bebê não comunga das coisas, comunga bastante, né? Até de ouvir, não ouvir e tal. Terceiro mês. No quarto mês, olha que interessante, no quarto mês, eu, espírito que vou reencarnar, começo a ficar meio tonto, vamos dizer assim. Fico meio tontinho, já começo a ficar meio assim, aonde eu estou, o que está acontecendo, começo a perder a memória. Olha que interessante, porque eu já estou sendo reduzido para poder encarnar de fato naquele corpo. Todo mundo entende? Está muito pesado o assunto? Tranquilo? Bom, eu botei ali embaixo a memória do bebê. Olha, no quarto mês eu esqueço tudo da vida espiritual, das minhas vidas passadas, e estou me preparando para reduzir o meu tamanho do perispírito, ok? Para me poder encarnar naquele bebê pequenininho, ok? Só que essa memória foi embora. Isso é um ponto importante. Essa memória está onde? Está junto com o espírito, só que ela foi esquecida por um tempo. Todo mundo entende? Ela acompanha o espírito. Que memória? As N encarnações, o que eu planejei lá, o que eu combinei que faria aqui, essa parte boa, não é? O que vocês acham? Parte boa, mas vamos falar as partes ruins também? Aquelas coisas que eu fiz tudo de errado, aquele rancor, aquele ódio, tudo que eu tinha de outros, também está esquecida junto ali, não está? Todo mundo sabe? Todo mundo está entendendo? Ok, quarto mês, passou, quinto mês, completou a conexão do espírito com o corpo que está dentro da mulher, seja o feto, ok? Então, já houve esquecimento, já houve a redução do perispírito, e já houve esse fio que ligava, ele foi puxando e fez o ato que eu não chamaria de incorporal, não, né? Mas assumindo aquele corpo reduzido. Ok? Então, quando que isso aconteceu? No quinto, do quarto para o quinto mês. Bom, a partir daí, no sexto mês, ele já é um bebê, dentro da barriga da mãe. Já é um espírito esquecido, que toda a memória dele foi apagada, é um espírito zerado, lá dentro do corpo da mãe. Ok? É importante isso aí, porque nesse momento que a gente considera o estado zero, é o momento que o espírito teve a chance do esquecimento e a chance de uma nova vida. Olha que interessante, para a gente que pesquisou, ok? Isso é considerado entre o quarto e o quinto mês de gestação. Olha que importante, até porque vocês sabem de algumas mulheres que perdem bebê com 3 anos, com 3 meses, né? E a gente fica com aquela pergunta, qual foi esse processo? A minha esposa perdeu um com 3 meses. Só que eu já tinha esse conhecimento para confortá-la, né? Explicar para ela o que está acontecendo. Ok? Então é importante a gente entender isso na hora de apoiar o parceiro. E importante dizer nessa hora, do sexto mês, que esse processo aconteceu naquele quarto e quinto mês, mas ele não vai acabar com o processo de nascimento, ok? Porque para o espírito encarnado, para encarnar, o esforço dele é muito maior para encarnar do que para desencarnar, tá certo? Então ele foi lá, é como se prensou lá o perispírito dele, colocou lá, e ele está lá, mas não está numa situação tão confortável como ele gostaria. Todo mundo entende? Estou tentando traduzir assim numa linguagem bem bacana. Por que é importante colocar ali 6, 7 anos? Então por isso que eu falei do meu filho. Às vezes ele vai pegar o copo com 5 anos e erra o copo e derruba o copo. E aí eu sento a mão nele porque ele não consegue nem segurar o copo. O que vocês acham? Com 5, 6 anos, o perispírito dele é maior do que o corpo dele. Todo mundo entende o que eu estou querendo dizer? Então ele erra o copo porque nós analisamos que ele ainda não tem o controle motor.
mas o espírito está se adaptando, o perispírito, ao corpo físico até os 7 anos. Então ele existe um descontrole dessas duas partes. Consegue entender? Isso para mim foi fundamental, não sei para você. Lógico, porque eu estou com um filho de 6 anos, né? Então fica mais presente ali quem não está, quem vai estar, cada um é um estado. Mas para mim fica muito claro. Um dia eu estava conversando com o Zé Vicente aqui, sobre alguns fatos que acontecem, ele falou, não, fica tranquilo, o perispírito dele é muito maior do que o corpo dele, ele está tentando se ajustar. O próprio Zé Vicente falou comigo aqui, tá certo? Então eu achei bem interessante colocar essa tela aí para vocês terem uma noção. No 7º mês, olha que interessante, aí como ele está 100% no corpo, já começa a ter o quê? Fome, né? Sensações agradáveis, desagradáveis, tudo do corpo físico, né? E aí surgem os primeiros instintos. No 8º mês, ele já capta, mesmo como bebê, até 3 meses, 2 meses, ele captava como espírito, ok? Lúcido. Agora eu estou falando que ele com 7 meses capta, enquanto bebê encarnado, ok? As sensações do ambiente que ele vai encarar a hora que ele nascer. Por que é importante dizer isso? Hoje até tem muito trabalho de ajuda e de regressão para entender por que a criança até a pessoa mais adulta está com problema. E ele vai encontrar uma explicação justamente no final da gravidez, né? Então a música que você ouve, o ambiente que você está, tudo que acontece em torno da mãe, 7 meses, o bebê tem consciência não intelectual, mas tem a percepção de tudo que está acontecendo. A ok? casa de regressão, isso uma médica veio aqui uma vez, um dos pacientes, né, relatou a briga dos pais quando ele tinha 7 meses. Ele viu toda a discussão entre o pai e a mãe e falou o que eles falam. Os pais estavam presentes, mas começaram a chorar. É porque depois que nasceu, por que eu estou falando isso? Nasceu, todo bebê é lindo, né? Vocês já viram algum bebê que não é lindo? Mas antes de nascer, dependendo do conflito do casal, enquanto não nasce é um problema, dependendo, né? E a gente tem que entender que a partir do 6º ou 7º mês, já existe um dano, caso isso esteja acontecendo. Você já está contraindo dívidas lá, que está lá no Evangelho, na questão 208. Tudo bem? Ok. Vamos lá. E aí, no 9º mês, já tem todas as condições favoráveis. E aí, o que acontece? Nasce essa figura linda aí. Olha que coisa mais joia, né? Não lembro dos dois aí, recentemente acompanhei, botei roupa, entrei lá dentro, acompanhei com o médico, e foi uma sensação muito boa. E aí, então, nesse momento, começa a sua tarefa como educador. Quando que começa? No dia que nasce. Antes, 2, 3 meses, no ambiente, né, em torno daquele nascimento. Depois do nascimento, já a sua tarefa começou. Então, o plano espiritual já está contando lá em aquela areinha do pote que você vira, em que a areinha começa a cair, sabe qual? É ali que já está contando. Não adianta dizer, não, isso aí, lá para os 2 anos, eu como pai vou olhar para ele e vou dar uma mão. Mas por enquanto é filho da mãe, né? Filho da mãe, assim, a mãe que cuida. E a gente, às vezes, como pai, tem isso aí. Acho isso aí. Então, o ambiente familiar terá uma influência muito grande sobre esse ser. E aí eu faço um parêntese, porque nasceu, ok. Eu divido esse período em pelo menos 3 grandes ciclos. De 0 a 4, de 4 a 7 e de 7, só Deus sabe. Porque depois de 7, já foi. Olha que coisa interessante. Tá certo? A gente quer corrigir um filho com 12 anos. Não corrige. É muito mais difícil. Tá certo? Porque se você não trabalhou ele dos 4 aos 7, depois fica muito mais difícil. Então, meu intervalo aqui vai até onde? Até os 7. Porque depois já começa. Ah, mas o adolescente é acima de 12. Ok.
Mas eu vou explicar por que dos 4 até os 7 que a coisa pega, né? O bicho pega, vamos dizer assim, certo? Então, qual é a importância da infância na visão espírita? É isso que nós vamos tratar agora, né? E aí vem uma explicação. Vamos lá. Eu vou falar isso de forma mais simplista possível. E eu falo isso de observador e participação ativa nos 2 que eu tenho lá em casa, ok? E quem tem filho pequeno pode levantar a mão aí e me ajudar. O ser que está ali de 4 aos 7 anos é um ser ainda em formação moral, porque ele teve todos os esquecimentos, ok? Só que dentro da memória dele, lá das vidas passadas que ele não lembra, ok? Tem 2 tipos de inclinações. Quais são? As boas e as ruins, tudo bem? Se eu, como pai, não cuido para que sejam boas, o que vai acontecer? Vai brotar quais? As ruins. Ou alguém discorda? Porque coisa ruim brota mais rápido. Não é assim? Então, é impressionante. E é no cotidiano das pequenas coisas do dia a dia. No sim que você diz, no não que você diz, da forma que você diz, né? Porque lá com 4 anos, ele, como espírito encarnado, ele está me testando. Se eu vou botar limite, se eu vou botar regras, se eu vou dizer sim, se eu vou dizer não. E é incrível, se você reparar, como que as inclinações estão ali. Começa pela raiva. A raiva é uma que é impressionante. Por exemplo, meu filho mais velho de 6, ele dá um estado de nervo de vez em quando, que eu falo assim, pô, ele não tem dívida para pagar, não tem que trabalhar todo dia, não tem, né, todos os problemas. Por que você está com essa raiva? Aí eu fico brincando, né? Quando ele fica com raiva, eu falo assim, vai virar Hulk, hein? Tá ficando verde, hein? Porque o Hulk, quando está com raiva, ele fica verde aí, né? Então as inclinações estão ali. Se eu não cuidar dos 4 aos 7 anos, eu vou ter dificuldade depois, eu não vou conseguir. Então essas inclinações estão lá. E o que é pior? Junto com essas inclinações, existem relatos, ok? Relatos, eu não tenho como dizer se é ou não, que nesse período também as crianças têm um flash, sabe flash? Flash, né? E é comum até ela falar com os pais, né? Ah, eu achei que eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa. Isso é o que? Pode ser devaneio, pode ser um monte de coisa. Mas, segundo alguns autores, acho que isso são flashes de memória, entendeu? Ele está lembrando de algumas coisas que ele já passou. E o que é pior? Esses flashes sempre são coisas piores, não são as coisas. Não vem flash de coisa boa, né? Ah, foi bom aqui, né? Agora a gente, com mais idade, a gente tenta lembrar os flashes só legais. Mas a criança reencarnada, ela tem flashes de coisas talvez não tão bacanas. Por que, né, que o espírito necessita passar pelo estado infantil? Essa é a pergunta já muito debatida aqui, né? A gente já sabe a resposta, né? É bem tranquilo. Por quê? Eu vou além disso aí. Se eu assumir um compromisso com alguém que eu não fiz bem na vida passada e ele vem agora como bebê, eu aceito melhor, não aceito, né? Então a gente aceita melhor, porque bebê é lindo, criança é coisa maravilhosa, então, ok? E também tem a questão do esquecimento e tudo mais, então isso torna a coisa mais legal. E aí, a gente pode até começar a concluir que as crianças são seres, né, maravilhosos que Deus mandou, botou na nossa mão. E eu encaro isso assim como uma responsabilidade divina, porque você tem que cuidar muito bem disso, principalmente dos 4 aos 7 anos, principalmente. Vai cuidar para a vida toda, né? Porque eu estou na segunda geração, eu tenho filhos já grandes, né? Eu continuo cuidando como paizão, mas dos 4 aos 7 é um cuidado diferente, né? Até em algum momento eu quero ajudar mais, né? Alguém me aconselhou, falou, não, agora eles estão grandes, eles têm que valorizar a sua opinião, então eles têm que pedir, né? Pedir a sua ajuda, não você dar, porque dá ficou de graça, né? Mas pequenininho não. Então é importante a gente lembrar disso. Então, as inclinações,
elas estão ali, vamos dizer assim, é igual quando o cara joga lá uma terra nova em casa, né? E planta uma grama e fica tentando molhar a grama. Logo, logo nasce tiririca, né? E nasce rápido, mais rápido. Então, é a mesma coisa da criança dos 4 aos 7. Para brotar coisa ruim é muito fácil. Então, o que você tem que fazer? O terreno está com isso lá. Você tem que todo dia dar uma catada, né? A melhor forma de você botar a grama bonita é todo dia você de manhã lá catar o que brotou antes de crescer. Porque depois que cresceu vai ficar difícil. Né? Então, criar as crianças nesse sentido é a mesma coisa. E aí, olha que interessante. A partir dos 7 anos, 8, 9, 10, é que se forma o caráter real daquela pessoa. Aí, gente, vou dizer para vocês, a empreitada vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque aí vem o quê? Vem a famosa adolescência, né? E aí fica mais difícil. Então vamos aproveitar agora, né? O que nós podemos fazer? Compete a nós, pais, exercer autoridade, né? Dizer o que está certo e está errado, que hora que pode, que hora que não pode. Dói, mas eu posso dizer para vocês, porque eu também sou professor, né? E a gente vê o que está havendo com a nossa sociedade, né? Uma falta de limite total. Ok? E essa falta de limite, ela não aconteceu como a maioria acha que aconteceu na adolescência. Não foi. Essa falta de limite aconteceu entre os 4 e 7 anos. É isso que aconteceu. Porque ali a gente não soube tirar a tiririca. E aí eu coloco uma frase do Emmanuel, traduzindo, né? Se todo mundo pode ler. Mas nem freio demais para deixar a criança um servo seu, ou seja, aniquilar a criança, né? Nem liberdade demais para ele achar que tudo pode. O Emmanuel fala isso para a gente. Tá certo? Então, é por aí. Como é que a gente faz isso? Com simples coisas, um simples amor, mas com firmeza, né? Eu estou falando isso tudo para mim, tá, gente? Não é para vocês, não. Eu estou exatamente nesse período. Eu estou dos 4 aos 6 anos, 7 anos lá. Quem conhece a minha criançada sabe como é que é, né? É difícil. Não é fácil, não, gente. Vou falar a verdade para vocês. Não é fácil, porque parece que eles ficam testando você, né? Parece que fala assim, deve ter algum espíritozinho ali do lado, vai lá, provoca nisso, vê se ele aguenta, vai lá, fala isso, faz aquilo, né? Então como é que tem que fazer? Depois no final eu vou dar uma dica. Mas lá em casa toda noite, os 4 juntos, nós fazemos prece. Toda noite. Que é acatar a tiririca. Senão não vai. E saber o seguinte, mesmo você fazendo isso tudo, você tem que ter consciência que a caminhada é dele, não é sua. Você tem que estar do lado, mas não carregando ele no colo. Ok? Você tem que estar lá incentivando, mas não fazendo por ele. Por quê? O processo de evolução é dele, o seu é seu, o dele é dele. Nós não somos, voltamos lá, a primeira coisa que eu falei, o que nós somos? Todos espíritos. Grau de parentesco, gênero, cor, é um estado momentâneo, certo? Então, nós temos que ajudar. Essa imagem eu acho bem legal, aquelas imagens que dá o pessoal na recomendações. Vamos lá. Sempre eu gosto de botar as recomendações. Para mim. Né? Nós temos que pensar o seguinte: confiança, né? Nós chegamos até aqui, nós temos todo apoio espiritual. Lembra da família espiritual? Está lá em cima vibrando por nós? Ela está do nosso lado. Se a gente está ali sintonizado com essa família espiritual, a gente vai achar a solução. Eu achei muito legal a palestra da nossa amiga lá, que veio de Rio Claro. E ela falou uma coisa maravilhosa. Depois abracei ela, falei, é isso mesmo, eu concordo com você em gênero e grau, né? E ela falou muito, não sei quem estava aí na palestra dela, sobre, né, você entrar em sintonia com coisa boa. Então em casa, principalmente, você tem que entrar, não, o filho está lá, você está zanando, você está cheio de trabalho, está cheio de coisa. Se você partir
para raiva, você está se encostando com quem? Os espíritos inferiores. Foi ela que falou, não sou eu, né? Se você parar, respirar, né, contar até 10 e tentar mudar a frequência, você está se juntando com os espíritos mais elevados. Então escolhe com quem você quer se juntar, porque isso acontece dentro da nossa casa, no dia a dia, não é? É assim. Então vamos lá. Ninguém tem um fardo maior do que ninguém aqui para carregar, tá certo? Então não é um filho porque é mais isso ou menos aquilo, que eu vou achar isso como desculpa de eu não conseguir carregar aquela missão. Ninguém tem a missão, primeiro que você escolheu, faz parte do seu processo de decisão. Então, não venha com essa história. E a máxima aqui é que é dentro da família que você vai ter uma vida feliz, não é fora da família. Tem muita gente que acha que é fora da família, se sente muito mais feliz fora da família, tá certo? Porque dentro da família eu vou ter as inclinações boas, ruins, mas são as que eu tenho que depurar, é lá que eu vou burilar o meu espírito, é lá que eu vou aprender, é lá que eu vou desenvolver. Não adianta eu fugir de lá. É lógico, às vezes tem alguém que gosta mais de, né? Tem gente que gosta mais de ficar no boteco, tem gente que gosta mais de ficar no futebol, tem gente que gosta mais de ficar com outros amigos. Mas não é lá que nós vamos se desenvolver, tá certo? E outra coisa também, isso eu já falei na aula, não existe uma família ideal. A família de fulano é ideal, a família tal. Não, existe a família que é necessária para o seu desenvolvimento, é isso que existe. A família que você tem lá é a que você precisa ter. Então, trate ela com carinho, porque é a melhor coisa que você pode ter. Por quê? Porque isso foi definido no seu plano reencarnatório, já que você não está aqui por acaso, certo? Então, as dicas aí, finais, beleza? Primeira coisa, o que é? Tolerância. Não existe família sem tolerância, existe? Então, o que mais derruba a família? A intolerância, é o verbo contrário. É verbo, não, né? Não é o predicado. Segundo, ponderação. Ponderar significa o quê? Será que eu estou 100% de razão? Será que o outro não tem um pouco de razão? Dá para ponderar essas duas coisas e tentar refletir? Terceiro, equilíbrio. Né? Então vamos lá, tolerância, ponderação e equilíbrio. E o segredo, aí o segredo máximo, pensamento positivo, né? Foi o que ela falou o tempo todo. Quando você pensa positivo, as coisas acontecem no positivo. Quando você pensa negativo, as coisas acontecem no negativo. Isso é muito claro de ver. Eu já testei isso aí. O que eu estou falando, eu tento testar no dia a dia, né? Está lá numa situação do casal, vem aquele pensamento negativo, igual ela falou aqui. Aí eu, falo, vou fazer um teste, né? Respiro e tal, faço essas três coisas e jogo um pensamento positivo no meio do caminho. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Dá até um esquecimento, depois eu lembro, mas por que mesmo que estava tal situação? Você tem até que lembrar por que você estava tão irritado. Né? Porque é um sentimento, não sei vocês, assim, às vezes a gente se irrita, depois vai embora e fica aquela dorzinha assim que você tem uma hora, não sei com vocês se acontece, mas comigo acontece. Eu fico parado pensando, mas eu estou assim por quê? O que me deixou assim? Porque aquilo já passou, já foi embora, né? Já não faz mais parte. E por último, muito amor. Porque só com amor que a gente vai resolver e vai evoluir. Sem o amor, a gente não evolui. Então a família é o quê? O ato maior de amor. Porque se a gente esqueceu tudo, se a gente aceita uma criança, se a gente se compromete a desenvolver ela, o que sobra disso tudo? Muito amor, não é? E a solução para resolver isso em casa é o quê? O que eu tenho que fazer em casa? Evangelho no lar. Evangelho no lar é a melhor solução para gerar sintonia no nosso ambiente familiar. Pensamento positivo, tolerância, tudo isso aí é fundamental. Ok, pessoal? Com isso eu encerro o ciclo de família, que eu acho que ninguém aguenta mais falar de família aqui. Nas próximas vezes eu vou trazer outros temas diferentes, novos.
Espero que vocês tenham gostado dessas 3. Pode, claro. Como você citou, para entrar no conhecimento do Espiritismo é bastante, tem que ser muito estudado, né? Leva-se muito tempo para poder conhecer, se aperfeiçoar. Então eu tenho lido alguma coisinha, então deixa às vezes a gente em dúvida. Na reencarnação, o espírito pode ser reencarnado tanto um idoso, uma criança, como um jovem, como uma própria criança de uma criança, tem essa possibilidade. O que eu li a respeito disso também achei interessante. Uma criança reencarnou na mesma família, até eu citei outro dia aqui também. Ou pode ser um jovem, um adulto, que às vezes tem crianças que nascem com um dote de sabedoria extraordinário. Eles chegam a dizer que foi um dote de sabedoria de um grande espírito, grande famoso. Pode ser também. Quando eu falei lá atrás, que a gente vem dos processos reencarnatórios, e quando a gente entra naquela fase de gravidez lá, do 4º para o 5º mês, que acontece o esquecimento, aí eu falei, uma parte da memória fica lá, né? Fica lá armazenada. Depois você vê uma criança de 6, 7 anos tocando piano, fazendo alguma coisa. Isso faz parte daqueles flashes que eu falei, lembra? Para algumas crianças são flashes muito pequenos, para outros a coisa fica mais intensa. Dota de sabedoria grande. Então tá. Agora a idade e o gênero, ele é uma condição de nós encarnados fisicamente, não é do espírito. Entendeu? Eu desencarnei como criança, tá? Mas eu vou voltar a um processo de esclarecimento nas minhas várias vidas que eu encarnei, entendeu? Eu estou velho, não importa. É um processo, vamos dizer assim, de nível de consciência que você vai esclarecendo mesmo depois de desencarnar. Agora, quando eu tenho revela algum talento muito forte, como criança já, aquilo é uma parte do meu cérebro que eu consegui encarnado acessar, como se fosse flashes, e eu vou cada vez mais me sintonizando com aqueles flashes. Ok? Tudo bem, gente? Deu tempo então, boa noite, muito obrigado.